Há quem diga que a vida se divide em diferentes lados. Quem tem caráter e não tem, quem é feliz e quem não é, quem é casado e é solteiro, quem tem caráter e quem não tem nenhum escrúpulo. Mas eu penso também que a vida, ultimamente, pelo menos nas minhas situações, tem se dividido da seguinte forma: quem não tem medo de se indispor e quem não se indispõe por medo. De que lado você está? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, criador e produtor de conteúdo. E esse questionamento que eu trago hoje tem muito a ver com situações que eu vivi recentemente em que eu precisei me indispor. Eu estou chamando de indispor ou de me indispor aquele momento em que você fala a verdade, que você comenta alguma coisa, exige um direito, se dirige a alguém para reivindicar um direito seu, para dizer alguma coisa que está engasgada, ou para dizer alguma coisa que é incômoda, que é difícil, mas que precisa ser dita. Por isso que eu na abertura falo que a gente divide as pessoas muitas vezes em muitas prateleiras, né? Agora, essa prateleira do gente que não tem medo de se indispor e gente que não se indispõe por medo, ela ficou muito evidente na minha vida nos últimos tempos. Eu vivi situações nos últimos tempos em que eu precisei me indispor. Era uma situação difícil, era uma situação complicada, mas eu falei, não, se eu não falar, se eu não me colocar, se eu não disser, opa, pera um pouquinho, vamos esclarecer umas coisas aqui. Se eu não fizer isso, eu vou estar sendo covarde. Ou pelo menos eu vou estar sendo omisso demais. E omisso com as minhas coisas, com as minhas verdades, com as coisas que eu considero justas. E recentemente aconteceu uma situação em que eu precisei me indispor em alguns momentos, ou pelo menos não ter medo de me indispor. E a sensação disso, quando eu entrei na minha casa, depois de ter vivido essa situação, foi de dever cumprido. Aquela sensação em que você tem uma determinada situação em que você pensa assim antes de, nossa, vai ser terrível, eu vou ter que falar um monte de coisa que eu não quero, a pessoa vai se voltar contra mim, vai ser uma situação difícil, vai ser uma situação de conflito, talvez isso inicie uma briga. Mas quando eu cheguei na minha casa, depois de viver essa situação, e pensei assim, eu tô vazio de sufocamentos. Tudo que eu precisava dizer, eu disse. Tudo que precisava ser falado, foi falado. Eu não deixei passar nada. Gente, vocês provavelmente devem ter vivido essa situação já. É maravilhoso. É maravilhoso. É uma sensação de que você se respeitou, de que você não levou o tal do desaforo para casa. Não que às vezes você não tenha que levar. Se a gente for falar de mercado de trabalho, se a gente for falar de ambiente profissional, ambiente corporativo, quem nunca voltou para casa com uma fila de sapos goela abaixo? Me fala. Você acaba engolindo um sapo ou outro, ou você engole muitos sapos. Eu já engoli vários. Não me vejo mais fazendo isso. Não virei uma pessoa truculenta ou que não aguenta nada, mas tem determinadas situações pelas quais eu passei que eu não quero passar mais. Aí tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Mas esse momento em que você decide e que você fala assim, não quero nem saber, eu vou falar, eu vou
colocar aqui uma situação que não vai ser confortável. Por puro prazer de ver o circo pegar fogo? Não. Não. Por me respeitar e por não ter medo de me indispor. Até porque, quando eu falo medo de se indispor, pode ser que mesmo diante do que você disser, não haja um grande conflito. Principalmente se você tiver com a razão. Às vezes pode acontecer com toda certeza. Mas muitas vezes, sabe aquela sensação quando você, por exemplo, tem que voltar numa loja que te venderam uma mercadoria quebrada, estragada, que você sentiu que você foi passado para trás? Aí você se propõe a voltar naquela loja e no caminho você vai pensando assim, não, porque se me disserem isso, eu vou dizer isso. Não, porque se ela disser que não vai fazer, eu vou dizer que eu vou procurar o Procon. Não, porque se ela me chamar de folgado, eu vou dizer isso aqui para ela. E aí você chega naquele lugar e diz assim, olha, eu vim aqui trocar isso aqui. Por quê? Ah, porque aconteceu isso, isso, isso. Ok. E aí na tua cabeça fica assim, nossa, mas em que momento vai acontecer a briga? Em que momento a gente vai pro pau? Em que momento eu vou ter que gritar? Não. A gente também cria isso muito na nossa cabeça. A questão de se indispor é a mesma coisa. Às vezes a gente não se indispõe achando que aquilo vai virar uma epopeia, aquilo vai virar um inferno. E não. É só você colocando a sua opinião, delimitando até onde as pessoas podem ir com você, reivindicando o seu direito. Então eu acho que hoje eu quero estar sempre do lado das pessoas que não têm medo de se indispor. Porque isso significa, para mim, para os meus padrões, não ter medo de fazer valer a sua opinião quando você tem razão, não deixar que as pessoas montem nas suas costas, não deixar que as pessoas te digam qualquer coisa. Há pouco eu estava na casa de umas amigas e eu falei para elas como é que eu falei? Como é que eu usei a expressão? A política do constrangimento. Vocês sabem o que é a política do constrangimento? É assim, alguém falou que você tá feio, você não tem que engolir aquilo. Pode ser que no dia você esteja super feliz, se achando maravilhoso e você nem liga. Mas quando a pessoa te diz assim, nossa, meu Deus, como você tá feio, como você tá acabado. O que eu chamo de política do constrangimento? Você devolver esse desaforo da melhor forma possível, mas devolver. Por exemplo, você também tá horrível. Você está falando de mim, você também está péssimo. Ou então dizer, nada te dá o direito de me dizer isso. A sua fala foi péssima. O jeito como você falou comigo foi medonho. Não fale mais assim comigo. Não admito. Essa para mim é a política do constrangimento. Outro dia eu estava vendo uns memes de falando assim, aprenda a ser jocoso, a ser piadista, a ser irônico quando alguém for muito invasivo com você. Por exemplo, nossa, que roupa bonita, deve estar ganhando bem. Eu assaltei um banco. Eu roubei a pensão da minha mãe. Eu roubei um Rolex de um senhor na rua outro dia, empurrei ele no chão, joguei ele no chão, ele bateu com a cabeça, foi o tempo de eu pegar o relógio dele. Hoje em dia, isso pode até parecer grosseiro, ai que radical, ai que... Política do constrangimento, eu estou preferindo. Não botei exatamente em prática ainda, não aconteceu felizmente uma situação assim absurda de eu ouvir um absurdo nesses últimos tempos, a ponto de ter que precisar usar, mas eu estou prontinho para usar. Não estou torcendo para que aconteça, não estou caçando briga, mas eu estou pronto para usar. Assim como também eu estou pronto para me indispor sempre que for necessário. Dê numa grande briga ou dê num entendimento.
Se chegar no entendimento, melhor ainda. Se a pessoa imediatamente dissesse, não, ok, vou levar em conta a sua ponderação. Agora, não ter medo de se indispor. O dia, se você não viveu ainda, o dia que você viver isso na prática e você chegar, fechar a porta da tua casa e dizer assim, eu falei tudo. Botei tudo para fora. O que eu tinha para dizer, eu disse. Nada está aqui entalado na minha garganta. Você vai ver o prazer que isso vai te proporcionar. E a paz. E aquela sensação de dizer assim, hoje eu me respeitei. E vocês? Como eu disse agora há pouco, já viveram isso? Sonham viver? Já saíram de casa achando que iam precisar se indispor, na hora não tiveram coragem? Ou na hora aconteceu o exemplo que eu dei há pouco da loja lá de devolver uma mercadoria, não precisou porque você também criou uma história na sua cabeça de que dizer a verdade e ser franco ia ser muito mais difícil do que de fato foi? Contem para mim, por favor, escrevam aí nos comentários, escrevam as experiências de vocês com isso. Eu tenho colocado isso em prática na minha vida, queria saber se vocês têm colocado isso em prática. Eu estou chamando de se indispor, vocês podem chamar de coragem, de fazer valer os direitos, de não deixar que ninguém pise na sua cabeça, enfim, contem aí para mim. Que bom que vocês estão por aqui, um beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.